Então já vamos começar, gente, porque a rodada a 34 abre amanhã com 3 jogos e um jogo importantíssimo, né, Edu? Porque o Cruzeiro ficou acompanhando na rodada passada, ele não entrou em campo, jogo adiado, mas amanhã um jogo importantíssimo porque vai enfrentar nada mais, nada menos que o Coritiba lá no Dorival de Brito, às 4h. Um jogo crucial para o Cruzeiro, né? Se quiser sair da zona de rebaixamento, precisa bater o Coritiba, que está ali quase na 2ª divisão. Literalmente, né, Dani? Um abraço para todo mundo. Ele precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento. E essa avacalhação de jogos a menos nessa reta final do campeonato, né? O Cruzeiro, ele entra em campo pela 34ª rodada e vai fazer o seu 32º jogo no Campeonato Brasileiro. Isso é muito ruim. Se o Cruzeiro tivesse os 33 jogos, por exemplo, vamos supor, o melhor dos mundos, o Cruzeiro tivesse vencido os 2 jogos a menos que ele tem, ele não ia ter essa pressão que ele está tendo hoje. Ele não ia entrar na 34ª rodada contra o Coritiba pressionado na zona do rebaixamento. Ele teria 43 pontos. É claro que tem o pior dos mundos, se ele tivesse perdido esses 2 jogos a menos. Mas o mínimo ele ia estar igual, na zona do rebaixamento, precisando vencer. Então é uma pressão que ali na frente a gente pode estar conversando e falando, pô, não precisava daquela pressão toda do Cruzeiro jogar contra o Coritiba. Mas vai ter que vencer. É jogo crucial, é uma partida contra o pior mandante do Campeonato Brasileiro, que é o Coritiba, jogando em sua casa, e o Cruzeiro tem que fazer valer, Dani. Não adianta ir para cima, tentar aproveitar os espaços que o Coxa vai deixar, e o Coritiba vai ter que ir para cima, porque não pode mais perder ponto no campeonato, e voltar para Belo Horizonte com 3 pontos. E antes da gente chamar a Nath Fiuza para analisar esse jogo importante, né, entre Coritiba e Cruzeiro, o Pio já falou um pouquinho aí de como o Cruzeiro vai a campo amanhã. Mas agora eu quero ouvir de novo dele, do Guilherme Pio e do Lucas Sanches, as informações de Coritiba e Cruzeiro aqui no Antes do Apito. Fala pessoal, um abraço para todo mundo ligado no Antes do Apito. Para o Coritiba, mais um jogo de vida ou morte. Depois de ter goleado o América por 3-0 no meio de semana, caso o Coxa não vença o Cruzeiro nesse sábado, pode ser sim matematicamente rebaixado, dependendo das combinações de resultados do fim de semana. Para essa partida, um retorno é o técnico Thiago Kozlowski, que volta de suspensão. Da mesma forma, o volante William Farias, ex-Cruzeiro, que deve ser opção para a escalação. Uma dúvida é o atacante Garcês, com dores musculares. E um desfalque certo é o estádio Couto Pereira, que está cedido para um show do Red Hot Chili Peppers na segunda. Por isso, o jogo acontece na Vila Capanema, que é o estádio do Paraná Clube. O Coritiba pode repetir a escalação pela primeira vez em 17 jogos, tá? E dito isso, o Thiago Kozlowski deve levar o seguinte time a campo contra o Cruzeiro. Gabriel no gol, a defesa formada por Natanael, Thalisson, Gabriel, Henrique e Vitor Luiz. No meio, Andrei ou William Farias, Bruno Gomes e Sebastião Gomes. O ataque formado por Marcelino Moreno, Robson e Slimani. Um abraço, bom programa para todo mundo. Vamos falar então desse jogo importante entre Coritiba e Cruzeiro, 2 equipes que estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o 17º colocado, tem 37 pontos em 31 jogos. O Coritiba apenas 26 pontos em 33 partidas realizadas. O Cruzeiro, se vencer, rebaixa o Coritiba, porque o Coxa ficaria numa situação muito complicada, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, que coordena o site Probabilidades no Futebol. O 16º colocado do Brasileirão muito dificilmente não atingirá 40 pontos. O Coritiba, se perder do Cruzeiro, só poderia bater o teto máximo de pontos até 38. Por isso, o Cruzeiro pode rebaixar o Coritiba nessa rodada. O técnico Zé Ricardo vai fazer mudanças no time. Muito provavelmente o Papagaio pode ser titular, ele que estava cumprindo suspensão e ficou fora contra o Internacional. Então, o provável Cruzeiro para amanhã nesse jogo contra o Coritiba, com Rafael Cabral, William, Luciano Castaneres e Marlon, Matheus Jussa, Felipe Machado ou Matheus Vital e Lucas Silva, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Elias, o Papagaio ou o Arthur Gomes. Esse é o provável Cruzeiro para jogar contra o Coritiba. E vocês, que esperam desse Coritiba e Cruzeiro? Jogo que será na Vila Capanema, no Dorival de Brito, lá em Curitiba. Um abraço. Valeu, Lucas, valeu, Pio. Natália Fiuza, eu passo para você. O Cruzeiro, que é um jogo importante, só que também dificílimo, né? Porque o Coritiba ainda está lutando
e pode ser rebaixado amanhã se perder. O Curitiba, eu acho que dentro do clube já é um entendimento que é muito difícil se livrar desse rebaixamento, que ainda não é matemático, mas já está quase lá. O que o Curitiba vai tentar, o que eu acredito, até pela postura do time na última rodada contra o América, quando venceu por 3-0, é tentar postergar ao máximo, né, esse rebaixamento matemático e até lá tentar beliscar o máximo de pontos possível. Até porque a gente tem que lembrar que o Curitiba é um clube que tem muita torcida, portanto tem pressão, né, tem cobrança. Então, a ideia do Curitiba, eu acredito, é tentar cair da forma mais honrosa possível. Então, vai tentar somar o maior número de pontos até o fim do campeonato. Cruzeiro vai ter um adversário que tem muitas fragilidades, mas que nem todos os outros times até aqui no campeonato souberam aproveitar. A gente viu, por exemplo, o Curitiba somando pontos contra o Atlético, somando pontos contra o América. É uma equipe que tem uma defesa muito frágil. Você nos acompanha aí no YouTube, tá vendo a tabela. O Curitiba é o 19º colocado, tem 26 pontos. É uma equipe que tem a defesa muito frágil, é a pior defesa do campeonato, mas tem um centroavante que dá muito trabalho e que faz gols, né? Então o Curitiba sofre muito lá atrás, mas quando a bola chega até o Slimani, ele costuma guardar. O Cruzeiro tem que ter cuidado com isso. É um time que vai tentar ao máximo jogadas de linha de fundo, cruzamentos, para achar esse centroavante. Foi assim, inclusive, no jogo contra o América. E do lado do Cruzeiro, eu acho que seria interessante ter a presença do Rafael Elias, porque o jogo do Cruzeiro tem pedido muito alguém dentro da área. E para mim, para além desse motivo, que eu não sei até se o Edu concorda, o motivo mais especial ainda, para mim, seria tirar o Bruno Rodrigues desse falso 9 e colocar o Bruno Rodrigues para jogar na dele, na ponta esquerda, onde ele rende mais, onde ele é mais decisivo. Ele é o principal nome desse Cruzeiro, é hora de chamar a responsabilidade. E o Rafael teria dentro da área 2 homens de muita qualidade para servi-lo, né? O Bruno pela esquerda e o Matheus Pereira pela direita. Eu acho que a dúvida não é nem colocar ou não o Papagaio, é quem sai. Eu tiraria o Rafael Elias. Eu tiraria o Arthur Gomes. Mas aí a coletiva do... Até conversava isso agora com o Cirilo no Bastidores. Na coletiva do Zé Ricardo, depois do jogo contra o Internacional, ele falou que foi o melhor jogo do Arthur Gomes. Sim. Com ele. Uma coisa é você, Nath, estar comentando o jogo e falar, foi o melhor jogo que eu vi do Arthur Gomes. Aí no jogo seguinte ele não aparece. Você fala, pô, mas ele jogou bem e não aparece no jogo seguinte? A opinião era sua, não era do técnico. O técnico do time vai para uma coletiva e ninguém perguntou para ele. Eu fiz questão de escutar hoje de novo, ninguém perguntou. E ele... por livre e espontânea vontade, virou e falou, foi o melhor jogo que o Arthur Gomes fez sob meu comando. Aí no jogo seguinte, como prêmio, ele tira o Arthur Gomes. Eu tô achando que ele não tira o Arthur Gomes. Então você acha que ele não vai usar o Rafael Elias? Eu tô apostando que ele vai tirar o Machado e... Mas ele recuaria quem? O Matheus Pereira? O Matheus Pereira. Eu não gosto muito. Mas aí, de todo jeito, alguém teria que jogar improvisado na direita, né? Ou o próprio Arthur Gomes ou o Bruno Rodrigues. Ou o Bruno Rodrigues é aquele cara que aceita tudo, né? Eu não duvido de ser o Bruno Rodrigues, porque não. até hoje o Arthur Gomes, fazendo um recorte pelo menos de titularidade, ele pode ter invertido posição em circunstância de jogo, enfim. Mas ele nunca entrou como titular, como ponta direita, né? Ele sempre entra na esquerda. Então fica essa dúvida de quem que ele tira para colocar o Papagaio. Eu também acho que pode ser que ele tenha esse centroavante. Se ele tira um volante... E eu comentei o jogo contra o Inter. Eu acho que ele tirando um dos volantes, ele não vai poder atacar com os laterais como ele atacava. Ou como ele atacou contra o Inter. Quem abria o campo, quem dava profundidade ao time, eram os 2 laterais. Os pontas jogavam por dentro. Se ele tirar o Machado e continuar utilizando os laterais para atacar, e os pontas também, ele pode ter problema na hora de recompor, na hora da recomposição, ainda que o adversário seja inferior. Então fica essa dúvida, esse ponto de interrogação. E é um adversário inferior, mas o Curitiba, por exemplo, é um time que usa muito os seus pontas, né? Então eles costumam dar trabalho para a equipe, para o lateral adversário. Assim, você citou as vitórias do Curitiba contra o Atlético e América, e gol do Inter também em Porto Alegre. E todos esses jogos, pelo menos contra Atlético e América, o Curitiba fazendo gols em jogadas construídas pelos lados do campo, né? Aquele segundo gol do Curitiba contra o Atlético é um contra-ataque puxado pelo Jamerson, que estava na lateral esquerda, e contra o América, os 2 primeiros gols, um foi cruzamento do ponta direita e o outro foi cruzamento do lateral direito, Natanael. Então é um time que usa muitos lados do campo. O Cruzeiro vai ter que ter atenção a isso para não sofrer sem a bola. Mas é matar ou morrer, viu, Dani? É o jogo decisivo para o Cruzeiro na temporada. Já que você falou isso,